Adultização, sexualização infantil, comportamentos inadequados, excesso de telas, redes sociais. O que a Academia de Mães tem a contribuir sobre esse assunto? Vamos conversar um pouquinho? Essa realidade polêmica tem sido pauta dos últimos dias em razão do vídeo divulgado pelo influenciador Felca. E que bom que isso tem sido debatido. Precisamos mesmo conversar sobre isso. Essa adultização envolve muitos âmbitos, não apenas o que a gente vê e nos assusta em relação às redes sociais, às vestimentas e movimentos corporais sensuais. Vai muito além. A adultização é quando a gente expõe a criança a comportamentos inadequados para a idade. A responsabilização que ela não dá conta de assumir. Esse assunto, de fato, é de extrema necessidade, especialmente porque existe uma certa normalização, né? A gente observa a nossa volta e, às vezes, dentro da nossa própria casa, comportamentos que não são adequados para aquela faixa etária. Mas, em razão da realidade cultural, social, que esta geração está vivendo, a gente tende a normalizar. Sejam roupas, a moda do cropped, sem querer entrar em grandes polêmicas. Mas é para você refletir aí. O que, às vezes, nós entendemos como algo inocente e muitas vezes, de fato, aquele ato e aquele contexto se coloca como inocente. Mas precisamos estar atentas ao que está sendo construído no imaginário desta criança. O que aquilo pode repercutir, especialmente quando nós divulgamos em uma rede social. Algo que era ou poderia ser inocente toma uma proporção, uma repercussão inimaginável. Porque é isso que acontece na rede social. A gente não tem o menor controle. Um dos pontos que o Felca trouxe e que é extremamente importante e necessário a gente refletir e trazer para a nossa vida é os pedófilos. Eles utilizam imagens, muitas vezes inocentes, para fazer trocas nas redes, nos contatos específicos, fazendo uso absolutamente criminoso e inadequado. Precisamos sim observar e perceber o possível malefício de um ato inocente. O uso exagerado, inconsequente de telas é um malefício que há muito nós observamos e sabemos que traz malefícios em termos cognitivos. Por exemplo, a criança menor de 2 anos que é exposta a telas, televisão, celular, ela tem um problema de raciocínio, de conexões neuronais. Isso a ciência já mostrou, já comprovou. Mas para além dessa realidade física, cerebral, ainda tem a realidade emocional psíquica, especialmente ligada aos conteúdos que esses seres humanos estão sendo expostos constantemente. E aí, entrando especificamente, na criança, que está sob a tutela de um adulto ou deveria estar, ela com uma visão inocente, sem verdadeiramente consciência daquele ato, daquele comportamento, daquela roupa, ela se expõe em razão de uma onda social, essa geração absolutamente conectada. Então, esta criança se coloca ali, naquele ambiente, daquele jeito, naquela forma, e os pais, muitas vezes, observam essa exposição, enxergam e também naturalizam, sob o argumento de que tá todo mundo fazendo, qual o mal disso? Maldade nos olhos daquele que tá vendo, porque a criança não tem maldade nisso que ela tá fazendo. É só uma roupa, é só uns shortinhos, é só um cropped, é só uma maquiagem, é só um gesto, uma expressão corporal. Afinal de contas, estamos numa sociedade livre. Então, veja, são tantos argumentos
que estão inseridos nessa sociedade moderna, que essa criança vai sendo exposta e colocada neste ambiente desta forma. E aí, quando a gente observa uma polêmica como essa que nós estamos vivenciando, a gente é capaz de tocar quase em algo que estava invisível, percebendo o que de fato, o estrago que isso pode causar. E aí, voltando nesse malefício emocional, esse imaginário dessa criança, essas simbologias, esse relativismo vai desconfigurando uma identidade, vai pulando etapas de um desenvolvimento, saltando para um momento ou para uma fase de maneira desordenada, disfuncional e acabando com a saúde mental. E o que a Academia de Mães, voltando à pergunta inicial, tem a dizer sobre isso? O foco aqui, para nós, não é e nunca será a criança. O foco aqui é a mãe, é essa mulher. A grande questão diante de tudo isso é como você, mãe, está. Sim, essa pergunta é fundamental, porque não basta estar informada, alertada sobre essa realidade. É preciso ter uma força muito maior, uma força física, inclusive, uma força emocional e espiritual, para que você dê conta de olhar para a realidade do seu filho e tomar decisões importantes para direcionar essa criança. Direcionar para onde? Para um bem maior, que é a integralidade dele. Nós queremos que os nossos filhos tenham uma saúde física, mas também queremos sua saúde emocional e espiritual. Ela precisa estar inteira. E para que este filho esteja inteiro, antes nós precisamos estar inteiras. Não duvidemos da nossa capacidade de sermos as maiores influenciadoras dos nossos filhos. O externo, o que está nas redes sociais, essa enxurrada de conteúdos, essa onda de exposição absurda dos seus corpos, de sensualização, nada disso é maior, é mais forte, é mais potente e verdadeiro do que a sua influência em relação ao seu filho. Se você estiver consciente com uma boa informação, uma informação de qualidade e unindo a isso um emocional equilibrado, um emocional que dê conta de discernir entre aquilo que é bom, entre aquilo que vai levar este filho para um lugar em que ali ele possa encontrar uma felicidade verdadeira, uma liberdade interior, que não é libertinagem. Libertinagem é isso que está sendo oferecido. A liberdade interior é algo que uma mãe ordenada, ela verdadeiramente consegue oferecer para a sua criança. Um ser humano em que ele tenha a capacidade de desenvolver em si, a partir de uma boa instrução, um espírito fortalecido, não vai cair. Se você estiver inteira no exercício dessa missão, você vai conseguir conduzir com sabedoria e equilíbrio. Você vai conseguir ter paz interior para tomar as decisões em relação a como direcionar melhor o seu filho dentro desta realidade, protegendo-o, mas também não o impedindo de viver nesta geração que ele está inserido. Então veja, o que nós queremos é que você tenha condições de inteira no seu corpo, porque se você estiver exausta fisicamente, você não tem disposição para ajudar este filho, para explicar, não proibir sem ter um diálogo.
O diálogo exige uma disposição mental e física também. Eu me lembrei de uma partilha de uma mãe que dizia que estava tendo uma conversa importante com sua filha sobre esse tema, mas ela estava tão cansada já no final do dia que, apesar de querer falar, explicar sobre o assunto, seu corpo não estava obedecendo, não estava colaborando. Tamanho o cansaço. Então, sim, o nosso corpo precisa estar desperto para que a nossa mente possa trabalhar em favor do direcionamento, do melhor direcionamento para essa criança, para esse adolescente. E a inteireza emocional é estarmos equilibradas, estarmos abastecidas. Eu preciso estar emocionalmente e espiritualmente bem para que eu tenha condições de orientar meu filho para esse lugar, de orientar na construção da personalidade, da verdadeira identidade, e não baseado nisso que as redes sociais estão de maneira sorrateira, silenciosa, incutindo na mente dos nossos filhos, a ponto de eles estarem crescendo e se tornando adultos disfuncionais, que não sabem o que de fato são, quem de fato eles são. Então, para que eu consiga ajudá-los nisso, eu primeiro preciso saber quem sou, entender como estou, curar feridas interiores para me libertar de questões e estar mais livre interiormente, emocionalmente, e ter condições de ajudar o meu filho, a minha filha nesta construção. Quando estamos bem, inteiras, conseguimos ter mais clareza e disposição para educar. Esse é o nosso convite para você hoje. Olhe primeiro para você, se fortaleça e assim você vai ter condições de orientar, direcionar melhor o seu filho que está sob sua responsabilidade, que lhe foi confiado. Um grande beijo e continue nos acompanhando. Até o próximo!